Se você tem entre 20 e 30 anos, por favor, assista esse vídeo. Talvez seja um vídeo que vai te abrir a cabeça para a realidade. São vários conceitos, dicas que eu mesmo gostaria de ter ouvido lá nos meus 20 anos, quando estava no completo limbo financeiro. Esse vídeo não é recomendação de investimentos, é uma recomendação de condutas. E sim, eu sei que as condições hoje são bem mais difíceis do que na minha época. Salários menores, custo de vida maior, mas é justamente por isso que você precisa prestar atenção e muita atenção no que vou te dizer. Conheço alguns jovens que já estão pensando em investir, mas eles são a minoria. A esmagadora maioria, assim que começa a ganhar um salário, corre para gastar em relógios, tênis, qualquer coisa que dê um pouco de status. E eu sei bem disso, porque eu fui exatamente assim. Com 20, 25 anos, eu torrava boa parte do meu salário com roupas de marca, acessórios caros. Cheguei ao ponto de ter meu nome sujo na Argentina, por comprar parcelada uma TV enorme, gigante, uma das primeiras leis, sabe, que chegavam no mercado e eu estava doido. Se eu conseguir sair desse ciclo e construir uma vida financeira saudável, foi porque mudei completamente os meus hábitos. Eu aprendi isso da pior forma possível, sentindo na pele esses juros exorbitantes que os bancos te cobram por fazer isso, não dormindo bem à noite e vendo minha dívida crescer mês após mês. As decisões que você toma hoje, entre os 20 e os 30 anos, vão definir o rumo da sua vida financeira. E é mesmo, Agora, o que eu teria gostado de saber lá atrás com meus 20 anos e ter evitado? Vamos lá. O erro número 1. Viver só no presente. O brasileiro e o argentino têm um vício de pensamento que destrói a vida financeira de muita gente. O amanhã a Deus pertence. Eu quero aproveitar o hoje. Sei lá, amanhã. Para com isso. Para. Essa frase é uma sentença de fracasso. A realidade é que hoje é muito mais provável que você viva muitos e muitos anos do que você morrer jovem. Com essa mentalidade de curtir o presente e depois a gente vê, o que acontece, Dani? A pessoa recebe o salário e gasta cada centavinho, sem pensar no futuro. E quando eu digo futuro, eu não estou falando em aposentadoria aos 65 anos. Não. Estou falando agora, quando você tiver 40, 50 e quiser ter liberdade para fazer escolhas sem depender do próximo pagamento. O grande problema é que vivendo assim, você não constrói nada. Não acumula patrimônio aos 30, não tem segurança aos 40, não tem tranquilidade aos 50 e, na verdade, nunca constrói nada de verdade a vida inteira. Passa década após década trabalhando apenas para pagar contas e repetir o mesmo ciclo como se estivesse sempre no mesmo ponto de partida. O cartão de crédito é o símbolo perfeito desse comportamento. Ele dá a ilusão de que gastar não dói. Você paga, parcela, vai usando como se tivesse ganhado um presente. E quando você percebe, está preso num ciclo de dívidas que rouba a sua liberdade futura. Quer aproveitar agora? Claro que sim. Quer fazer uma viagem em família? Sair para um jantar especial? Viver bons momentos? Faça isso, mas faça com planejamento. Você não precisa viver no improviso, torrando tudo em coisas que não mudam a sua vida. O que destrói o futuro não é aproveitar, é gastar sem consciência, é gastar sem propósito. E agora vamos para o erro número 2. Falta de planejamento. Você precisa ter metas claras. Sabe qual é o caminho mais certo para conseguir acumular algo de verdade? Ter os objetivos bem definidos. Pensa assim. Se você quer ser um programador, um designer, a primeira meta pode ser comprar um bom computador. Quer fazer um intercâmbio, por exemplo, e falar inglês fluente? Então talvez a meta seja juntar um valor necessário para essa viagem e para esse curso.
Quer liberdade para poder sair do emprego que você está odiando? A meta, então, talvez seja fazer uma reserva financeira que te permita fazer isso. Então, é sempre metas, é planejamento aplicado à prática. E os grandes avanços da vida sempre nascem de um plano bem traçado. Porque são as metas que te dão direção e criam o caminho para as conquistas. Por exemplo, eu quero juntar 10 mil reais para comprar meu primeiro carro à vista e não depender de financiamento. Ótimo. Eu quero poupar 15 mil reais em 2 anos para conseguir morar sozinho, me independizar. Incrível. Essas metas são mais do que números. Elas são pontos de virada. Cada uma dessas conquistas te dá força e confiança para buscar uma próxima conquista. O problema é que a maioria das pessoas nunca faz isso. Chega aos 50, aos 60, sem nenhuma meta, sem nenhum planejamento. Passaram a vida toda gastando em coisas que nem lembram, sem ter construído nada concreto. Nunca pouparam, nunca investiram e quando perceberam, o dinheiro sumiu. O resultado é sofrimento na velhice e arrependimento por não terem começado antes. O erro número 3. Não investir cedo. Quando eu tinha 20 e poucos anos, ou seja, há cerca de 20 anos atrás, investir não era tão acessível como é hoje. E esse foi um dos maiores erros da minha vida. Se eu tivesse começado a investir uma pequena parte do que eu ganhava naquela época, a minha realidade hoje seria completamente diferente. E sabe o que é o mais importante? Você não precisa ser economista, analista de mercado, nem gênio das finanças para começar a investir. O que você precisa é colocar o seu dinheiro para trabalhar por você, ou melhor, para trabalhar com você. Pense nele como um aliado, como um soldado fiel que vai caminhar aí do seu lado para toda a vida. Hoje, investir é para todos. É algo democrático. A gente vê dentistas, professores, cozinheiros, motoristas, pessoas de profissões completamente diferentes que estão fazendo o dinheiro render. Todo mês eles separam 50, 100 reais, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, juntam o 13º, ou fizeram um bico e juntam também isso, e assim vão construindo uma base, a base do patrimônio. Então anota isso, do banco ganhe juros, pelo amor de Deus, ganhe juros, não pague juros, evite pagar juros. Essa simples mudança de mentalidade pode transformar completamente o seu futuro financeiro. Vamos para o erro número 4. Não fazer compras inteligentes. O que você quer dizer, Dani, com compras inteligentes? No ser humano, as compras quase sempre são movidas pela emoção. E quando a emoção entra em cena, a razão costuma sair de férias. Eu quero comprar uma moto. Tá, mas você precisa mesmo dessa moto? Você trabalha com ela? Você faz entregas, depende dela para gerar renda? Beleza. Pode ser uma compra inteligente. Mas se não, vale a pena gastar esse dinheiro agora? Então pare. Espere 2 dias e volte a se perguntar: eu realmente preciso disso agora? Ou esse dinheiro não poderia estar sendo melhor utilizado em outra coisa? Por exemplo, talvez você realmente precise comprar uma câmera porque você trabalha com produção de conteúdo, ou quer trocar a bateria, a memória de um computador porque você assim ganha mais dinheiro, o computador fica mais produtivo. Então, essas são compras inteligentes, porque estão diretamente ligadas à sua capacidade de gerar renda e crescer essa renda profissionalmente. Eu te pergunto, você precisa realmente daquele iPhone 17 Pro Max? Por que precisa dele? Essa é a pergunta que quase ninguém se faz, porque com esse dinheiro você poderia montar a sua primeira carteira de investimentos e começar a construir patrimônio.
Com esse dinheiro do celular, por exemplo, você poderia criar um fundo de emergências que te dê segurança e tranquilidade por algum problema. Com esse dinheiro do celular, você poderia fazer uma viagem transformadora aprendendo um idioma e somando networking. Isso é o que separa uma compra emocional de uma compra inteligente. A primeira te dá prazer imediato e dívidas, e a segunda te dá liberdade e possibilidades. E agora vamos para o erro número 5. Não aprender nada sobre dinheiro. Educação financeira, gente, tem que estar em todas as escolas. A gente cresce aprendendo os nomes das montanhas da Europa, das capitais do mundo, a tabela periódica, a fotossíntese, mas ninguém nunca nos ensina nada de como o dinheiro realmente funciona. E isso é um absurdo, porque o dinheiro atravessa todas as áreas da nossa vida, todos os dias da nossa vida, do início ao fim. A criança não está na escola só para aprender a decorar fórmulas ou identificar triângulos. Ela precisa aprender o que é uma dívida, como funciona um empréstimo, o que são os juros, como organizar uma planilha de gastos, ou até como pedir um aumento de salário, entendeu? Nada disso é ensinado. Nada de educação financeira. Nada de educação comportamental. Se eu tivesse aprendido isso quando era criança, teria evitado muitos erros. Mas ninguém me ensinou. Eu aprendi apanhando da vida. E é justamente por isso que eu estou aqui. Para que você não precise passar por isso. Você não precisa aprender do jeito mais difícil. Eu estou aqui para te contar. Você precisa entender como o dinheiro circula, para onde ele vai, como ele é criado, saber o que é a inflação, por que hoje 1 quilo de café custa 60 e há 2 anos atrás custava 40. E entender que se você guardar e investir uma parte do que você ganha, esse dinheiro não vai perder valor com o tempo. Pelo contrário, ele pode crescer sozinho e ainda gerar uma renda extra. Como se trabalhasse por você enquanto você dorme. E se você é pai ou mãe e está me assistindo, comece a ensinar isso a seu filho desde cedo, aos 10, aos 12 anos, quando sentir que ele está pronto. Porque isso pode poupar décadas de dores de cabeça no futuro. E para você que tem 20, 25, 30 anos, comece now, agora. O tempo ainda está do seu lado. E quanto antes você entender o dinheiro, mais rápido ele vai começar a trabalhar a seu favor. Ele pode ser seu aliado, só você tem que conhecê-lo. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso já mostra que existe em você a vontade de mudar. Agora, o próximo passo depende só de uma coisa: ação. Escolha um dos pontos que eu falei aqui e comece a aplicar ainda nessa semana. Crie sua primeira meta. Corte um gasto inútil. Invista mesmo que pouquinho, só para começar a aprender como funciona. O importante é começar. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também precisa ouvir disso agora, com 20, 30 anos. E já se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo para te ajudar a construir uma vida financeira plena, que seu eu do futuro com certeza merece. Até a próxima.